Evangelho de João, capítulo de número 6. Versículo de número 60. Nós vamos ler até o 71. Todos encontraram? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isto escandaliza vocês? Que acontecerá, então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: Por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: Não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Amém. Pai querido, nós estamos aqui nesta manhã para prestar culto ao Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Tua doce voz, ó Deus. Aliás, é tudo que nós precisamos para as nossas vidas. Escutar a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Fale conosco nesta manhã. Alegre o nosso coração, Senhor, diante das decepções que nós temos ao longo da semana, das nossas frustrações, dos medos. Senhor, avive também o nosso coração, porque nós podemos, ó Deus, vivermos tão alheios à Tua verdade, à Tua vontade, aos valores do Teu reino. Inquiete aquele que está acomodado, alegre o triste, o deprimido, santifique o Teu nome, mostre Jesus Cristo para nós, Pai. Tudo o que nós precisamos é isto. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para quem iremos nós? Hoje nós iremos ver a conclusão. Nós veremos a conclusão desse capítulo 6 do Evangelho de João, em que nós estamos meditando sobre as principais palavras de Jesus Cristo. Você pode descobrir quais são as palavras mais importantes que Jesus proferiu, observando o que antecede essas palavras. Ele diz: em verdade, em verdade. Quando aparece isto na Bíblia, especialmente no Evangelho de João, você deve levantar as suas orelhas, pegar uma caneta, grafar isso na sua Bíblia, porque aquilo que Jesus está falando é muito importante. E no capítulo 6 do Evangelho de João, se repete 4 vezes esta expressão, em verdade, em verdade.
Nós vimos elas. Nós passeamos por este capítulo durante os últimos domingos. Nós vimos que esse capítulo fala do milagre da multiplicação dos pães. Este glorioso milagre, que é o único milagre que Jesus realizou, que está presente nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vimos que quando Jesus realizou este milagre, ele tensionava com ele pregar um sermão e falar para todos que ele é o pão da vida, que ele é alguém que vai satisfazer a nossa alma, o nosso espírito, que Jesus Cristo veio ao mundo para nos dar a vida eterna, que Jesus Cristo veio ao mundo para satisfazer os anseios mais profundos do nosso coração. Ele quis dizer que nada neste mundo é capaz de nos satisfazer plenamente. Entretanto, a multidão que comeu o pão, ela não reagiu muito bem ao intento de Jesus. E Jesus, então, vai para a sinagoga de Cafarnaum, que está intacta até hoje. Quem já foi lá sabe disso. E ele prega uma série de 6 sermões, afirmando estas verdades. O capítulo começa com uma grande multidão seguindo Jesus. E termina com Jesus tendo apenas os 12 discípulos com ele. E dos 12, vocês viram que um era um diabo. Eu fico imaginando os 11 ou os 12. A igreja estava cheia de Jesus. A igreja de Jesus estava lotada naquele dia. Uma multidão, aproximadamente 20.000 pessoas, comeram os pães que Jesus havia multiplicado. Agora, só restaram 12. E dos 12, um era o próprio diabo. Esse texto que eu li para vocês, nós podemos estruturar ele em 3 partes. Então eu vou falar para vocês hoje sobre a necessidade que nós temos de avaliar se de fato nós somos discípulos de Jesus. O que nós estamos em busca de Jesus quando nós o buscamos? O que nós queremos com Jesus? Porque o texto deixa muito claro que existem pelo menos 3 grupos de pessoas em relação a Jesus Cristo. O primeiro é o grupo que não quer saber de nada em relação a ele, e deixa isto muito claro. O segundo são discípulos verdadeiros, e eles vão com Jesus até o fim. Eles aceitam o convite de Jesus para segui-lo, e eles vão até o fim. O terceiro, eles são chamados de discípulos, eles seguem, mas chega um determinado momento em que eles abandonam Jesus. Em primeiro lugar, o texto nos fala de um escândalo. Olha o que eles disseram, versículo de número 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? Duro é esta pregação do Senhor. Quem pode suportar isto? Na verdade, não é uma dificuldade de entendimento. Jesus não falou nada aqui que uma criança não fosse capaz de entender.
O que Jesus falou, na verdade, é difícil da natureza humana aceitar. É ofensivo demais para os ouvidos sensíveis. E o que Jesus falou? Ele falou que ele desceu dos céus para dar a sua carne e o seu sangue. E através da sua carne e do seu sangue, ele daria vida ao mundo. E eu disse isso para vocês na semana passada, eles se escandalizaram. Porque no fundo nós queremos um cristianismo sem Jesus Cristo. No fundo, a natureza humana gosta dos benefícios do cristianismo, mas não deseja saber de Jesus Cristo. Porque você precisa receber Jesus Cristo como Ele é. Você precisa receber Jesus Cristo e este crucificado. E nós queremos um Cristo, mas não queremos a sua cruz. E aí Jesus responde para eles: vocês estão escandalizados pelo fato que eu disse que sou alguém que veio dos céus e devo dar a minha carne e o meu sangue para promover vida ao mundo? Vocês estão escandalizados porque eu disse que sou maior do que Moisés? Vocês estão escandalizados porque eu falei que sou o pão da vida? O que vai acontecer com vocês se vocês permanecerem até o fim comigo e virem o Filho do Homem voltar para o lugar de onde ele veio um dia? Jesus está falando aqui da sua cruz, da sua ressurreição e da sua ascensão gloriosa ao céu. E ele usa uma expressão que é a expressão predileta de Jesus, Filho do Homem. 50 vezes nos evangelhos, Jesus chama a si mesmo de Filho do Homem. E esta expressão vem lá do profeta Daniel. O profeta Daniel teve uma visão em que o ancião de dias, que é o próprio Deus, dá ao Filho do Homem, que é Jesus, toda a autoridade, todo o domínio, os reinos da terra, todos haverão de se curvar diante de Jesus. E Jesus sai falando para todos em Israel: eu sou o Filho do Homem. Os judeus sabiam muito bem o que ele estava dizendo. E ele está dizendo o seguinte: eu sou o Filho do Homem e eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. Porém, para voltar de onde eu vim, eu tenho que passar por uma cruz. Eu tenho que ficar 3 dias no seio da terra. Então eu voltarei em glória para o lugar de onde eu vim um dia. Vocês estão escandalizados com isto? O que vai ser de vocês quando vocês virem o Filho do Homem na cruz romana, sendo açoitados por eles, sendo cuspido, escarnecido? O que vai acontecer com a fé de vocês quando vocês enxergarem isto? A cruz, queridos, é a maior ofensa da história da humanidade. Por quê? Porque o próprio Deus suportou a maior vergonha na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Deus se fez a pior espécie de ser humano. Ele suportou a ira do próprio Pai, ele suportou a ira dos homens, ele suportou todas as vergonhas, mas da cruz é a sua glória. A grande glória de Jesus vem da sua cruz. Por isso que o sofrimento de Jesus Cristo é antecedido e precedido pela glória, e a glória pelo sofrimento. E os dois andam muito bem juntos. Cruz e glória, cruz e ressurreição. Então Jesus diz para eles: vocês não podem se ofender, porque este é o bom caminho. Deixa eu dizer para vocês, não há nenhuma possibilidade de você receber glória sem uma cruz. O Filho do Homem desceu dos céus. Antes de voltar para sua glória, ele teve uma cruz.
A glória anda junto com a cruz. Na Bíblia, no Novo Testamento, sofrimento anda junto com glória. A alegria junto com a tristeza. Até aquele dia final, quando Jesus voltar, que não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento. Até lá, há uma cruz. O que acontece? Será que eles ficaram fascinados com a pregação de Jesus e disseram: "Uau, é verdade"? Versículo 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Isso aqui é uma coisa tão triste. E já não andavam mais com ele. A grande verdade é que o que eles queriam, Jesus não ia dar. E eles queriam 3 coisas. Se você ler o capítulo 6, você vai ver. Eles queriam fazer de Jesus rei à força. Eles queriam ver milagres. E eles queriam comer de graça todo dia. O que eles queriam, Jesus não iria dar. E o que Jesus tinha para dar, eles não queriam. Eles estavam de olho na terra, quando o céu estava sendo oferecido para eles. Longos meses de trabalho de Jesus em Cafarnaum. Foi tudo por terra neste dia. Às vezes eu fico pensando, se tivesse um pregador melhor aqui, a igreja ia crescer mais rápido. Mas aqui não teve pregador melhor do que Jesus. O que ficou? Ficou a lembrança para eles do passado, que eles viveram com Jesus durante um ano e meio, talvez. A lembrança dos milagres que Jesus fez. Curou a sogra do Pedro em Cafarnaum. Expulsou muitos demônios. Curou alguns enfermos. As mensagens pregadas por Jesus em Cafarnaum. Ficou essa lembrança dos pães que eles comeram na multiplicação dos pães. O que eles fizeram? Voltaram à antiga vida. A expressão que diz aqui, ó, eles não puderam mais andar com Jesus. Significa que eles voltaram à antiga vida deles. Parece que eu escuto hoje as pessoas falando: há 30 anos atrás eu era líder de jovens na igreja, participava dos congressos, ia nas vigílias, ia nos cultos. E aí, você não vai mais? Essa semana veio uma pessoa aqui fazer um orçamento na igreja do negócio. Quando terminou, eu falei: posso orar pelo senhor? Ele: "Oh, meu pai é pastor, e que eu cresci na igreja, que não sei o quê". Eu falei: "E agora, cara? Ah, tem muita coisa errada, né?". Eu falei: "Aonde?".
Fica a lembrança. Agora isso não surpreende Jesus, de maneira nenhuma. Jesus não é pego pela surpresa. Eles foram embora, nossa, o que a gente faz agora? O que nós vamos fazer? Olha, vamos montar outro planejamento estratégico para tentar alcançar de novo essa turma. Não. Jesus tem uma convicção profunda da soberania de Deus. Olha o que ele diz. Versículo de número 65. Por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se isto não for concedido pelo meu Pai. E diante desse cenário que nós estamos vivendo, de grandes deserções na igreja, diante do cenário que nós estamos vendo de uma rejeição maior à pessoa de Jesus Cristo, nós precisamos nos apegar a esta verdade da soberania de Deus, de que aqueles que não foram levados pelo Pai até Jesus Cristo, vai chegar um momento que eles não irão suportar. Eles vão embora. Mas a soberania de Deus brilha sobre a escuridão do pecado. Porque Deus é a fonte da salvação e não o homem. A soberania de Deus brilha até mesmo sobre Satanás, porque Jesus Cristo diz: eu escolhi os 12. Entretanto, um de vocês é um diabo. Quer dizer, Jesus é soberano até mesmo sobre o diabo. Quero perguntar para você nesta manhã. Os anos estão passando. Muita coisa certamente está acontecendo na tua vida. Você percebe que você está mais próximo de Jesus e do povo de Jesus? Ou você percebe um esfriamento, uma distância? As palavras de Jesus fascinam você ainda? Te enchem de entusiasmo? Ou elas começam a gerar algum incômodo em você? Terceiro e último ponto. A confissão do Pedro. Naquele dia era um dia de colocar à prova a vocação. Jesus observa a sinagoga ficando vazia. Ele olha para os 12 e diz: e aí? Agora é a hora. Uma grande oportunidade para vocês. Vocês querem se retirar também? O pastor Jesus não teme a opinião humana. Porque quando você tem muita certeza da soberania de Deus, essa é a grande questão nossa. Você está seguro de que o plano de Deus vai acontecer a despeito dos homens. De que Deus é maior do que os homens. De que os homens não podem deter a vontade de Deus. Pode ir embora. Pedro se levanta e talvez ele fala as palavras umas mais bonitas da Bíblia. Senhor, para quem iremos? Só tu tem as palavras de vida eterna.
E nós temos visto e crido que o Senhor é o Santo, o Filho de Deus. Para quem iremos? O que nós procurávamos, nós encontramos em você. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida possível. Nós estamos andando faz 2 anos com você e nós já percebemos de que o Senhor é o Santo de Deus. A maneira em que o Senhor trata as pessoas, o jeito que o Senhor trata as mulheres. Nós estamos caminhando com o Senhor e nós chegamos a esta constatação de que não existe um homem como o Senhor. O seu caráter é ilibado. Porém, mais do que isto, o Senhor reúne excelências notáveis. Ninguém falou a verdade como o Senhor. Ninguém ensinou com tamanha profundidade, entretanto, de forma tão acessível. Ninguém jamais foi tão forte e firme como o Senhor, entretanto, tão terno e manso. Ninguém combina uma justiça tão inflexível como a tua, mas também ninguém tem uma graça como o Senhor tem. Ninguém neste universo é tão digno de honra quanto o Senhor. Entretanto, ninguém está disposto a abrir mão desta honra e ser desonrado como o Senhor. Para quem nós iremos? Agora, tudo se resume nisto, irmãos. Quando alguém vem a Jesus, porque é o Pai que traz ele, essa pessoa se encanta com Jesus Cristo. Tudo que ela quer é Jesus. Ela chora porque ela passou 30 anos da vida dela sem conhecer Jesus, e ela chora pelo tempo perdido que ela teve sem ter conhecido Jesus. Aonde tem uma pregação sobre Jesus, ela está lá. Ela lê os evangelhos, ela devora, ela quer ler os salmos, porque os salmos falam de Jesus, ela quer ler o Pentateuco, porque o Pentateuco também fala de Jesus, ela quer ler os profetas, porque eles profetizaram a chegada de Jesus, ela quer conhecer este Jesus. Agora, quando a pessoa vai, porque olha aqui, o que ofendeu alguns atraiu Pedro. O que eles odiavam em Jesus, Pedro amava. Para quem nós iremos? Para quem? Se alguém perguntar para você, por que você é cristão? Você pode dizer, eu sou cristão, porque eu não tenho mais para onde ir. Eu encontrei a pérola de grande valor. Eu encontrei a fonte da vida.
Eu encontrei o meu Salvador e eu não tenho mais para onde ir. Aliás, acabou toda a minha procura, toda a minha busca. Eu descanso em Cristo, eu tenho Cristo, eu me alegro com Cristo. Cristo é suficiente para mim. Eu estou em paz com Cristo. Se me tirar tudo, eu tenho Cristo. Se eu tiver tudo, amém, mas eu tenho Cristo. Eu não tenho mais para onde ir. Rapidamente eu vou tirar algumas lições desse texto para gente. Primeira delas é que estas palavras de Jesus aqui são verdade e são vida. Se você as rejeitar, você vai ficar com a sabedoria deste mundo. Os podcasts, dos filósofos, dos formadores de opinião, que até tem o seu valor. Mas essas palavras não são espírito e vida. Se você recusar, você vai viver em busca de novidades. E vou dizer uma coisa com vocês com muito cuidado, tá bom? Você vai viver em busca de novidades dentro das igrejas. Qual é a novidade do momento na igreja evangélica brasileira? Não, não precisa falar. Daqui uns 3, 4 anos tem outra. Por quê? Porque falta vida. Falta resposta às questões mais profundas da existência. Então, cada era tem uma novidade. E é congresso disso, é conferência disso, é curso disso. As palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e são vida. Para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Todo o restante é carne. E Jesus disse aqui que não se aproveita nada da carne. Segunda lição. Um cristão é alguém que não consegue mais se retirar. Acontece tudo na vida dele. Aliás, pode acontecer até a igreja onde ele está querer mandar ele embora. Que Jesus falou assim, se vocês quiserem ir embora, pode ir agora. Mas ele não vai. Ele não abandona Jesus mais. Ele não consegue mais ficar sem Jesus. Essa pessoa, ele não tem talvez as respostas, todas as respostas sobre a vida. Principalmente sobre a sua vida. Se você perguntar para ele por que a sua vida está do jeito que está, ele não vai saber responder. Por que está desempregado? Por que está devendo no banco? Por que que... Ele não sabe. Ele talvez não tenha a solução dos seus problemas.
Entretanto, ele deixou tudo para seguir Jesus. E ele não consegue se retirar mais. Havia uma canção no passado que a igreja cantava que dizia o seguinte: estou seguindo a Jesus Cristo e desse caminho eu não desisto. Agostinho de Hipona, o grande teólogo da igreja, dizia o seguinte: Senhor Jesus, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Terceiro e último, vou fazer uma pergunta para você muito séria. Se você rejeitar Jesus, para onde você vai? Você pode, como alternativa, abraçar os anti-Jesus. Anticristo não é alguém que está em oposição, é alguém que se parece. E o apóstolo diz que tinha muitos anticristo por aí. O espírito dele está aí. Ele deseja o lugar de Cristo. Se passa por Cristo. Há mensagens que diz que este Jesus morreu na cruz para perseguir os teus sonhos. Que o sentido da vida é usar Jesus como um meio para atingir um fim. E o fim são os teus sonhos. Então Jesus é um trampolim para atingi-lo. Mas quando ele diz que ele é o pão da vida, ele está dizendo que ele não veio ao mundo para ser um meio para um fim, mas que ele veio ao mundo para ser o fim. Se você não quiser segui-lo, há essa mensagem que diz que ele veio para realizar os teus sonhos. E eu vou dizer para você, você pode ter os teus sonhos realizados. Pode. Jesus pode te dar muito. Aliás, ele pode te dar mais do que você imagina. Ele já me deu. Eu não tenho muita coisa, mas ele já me deu mais do que eu imaginava ter. Ele pode te dar muito. Agora, sem as palavras da vida eterna, se ele te der muito, pode surgir um dia uma voz que vai dizer o seguinte: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem para me dar? Porque este Jesus Cristo disse: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Há uma teologia que diz que Deus não é soberano, que o homem tem o direito de escolher se quer ele ou não. E que esses crentes estão numa corda bamba, eles podem perder a salvação por isto. Mas Jesus Cristo disse nesse capítulo 6 do Evangelho de João: ninguém poderá vir ao mim, ao Pai,
a mim se o Pai não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqueles que vêm a Jesus foi porque o Pai o trouxe, e Jesus garante de que vai ressuscitá-los no último dia. Se um dia você foi a Jesus, não importa como, e não importa como você está hoje, se você está fraco ou não, você tem a garantia de Jesus, de que Ele vai conduzir a tua vida até o fim. Esta é a mensagem da soberania de Deus, da salvação dos pecadores. E o que isso traz para nós? Um desejo profundo de sermos santos, irrepreensíveis. E, entretanto, traz para nós também uma paz no coração. Por quê? Porque eu deixo de olhar para mim mesmo e olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé. As palavras que eu tenho dito para vocês, disse Jesus, são espírito e são vida. Que a gente possa ficar com a palavra de Deus e se desviar de tudo o que é contrário à palavra de Deus. E eu lanço um desafio para você. Pegue o Evangelho de João essa semana. Abrace ele contra o teu peito. Leia ele. Sublinhe todas as vezes que aparecerem em verdade, lhes digo. Peça para que esse Jesus, que está vivo, falar com você, te dar esta vida, te dar um novo espírito. Faça isso. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de Ti. O Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. Nós entendemos que nem só de pão físico viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alimenta-nos nesta manhã. Faça com que a gente tenha um fascínio por Jesus Cristo, e este fascínio vai nos dar força, ânimo, alegria de vencer o pecado. De evangelizarmos essa cidade, Senhor. Quantas pessoas vazias nessa cidade, quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas doentes, adoecidas na alma, precisando deste pão. Nós, ó Deus, queremos alimentá-las espiritualmente. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém.